Graças a Deus, graças a Deus. Glorificado, bendito e exaltado é o nome do Senhor. Você que está chegando agora, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa abençoar você. Eu estou aqui para trazer uma revelação da parte do Senhor para a sua vida mais uma vez, porque quando alguma coisa me incomoda, o Espírito Santo, ele nos incomoda de fato. Eu tenho que entrar aqui, tenho que fazer uma live, trazer uma palavra da parte de Deus, porque tem alguma coisa incomodando o meu coração, incomodando a minha vida, e eu tenho que compartilhar com você a palavra do Senhor. Você que está depois, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua vida. É com satisfação que eu estou aqui nesse momento. Você que assistiu a mensagem anterior, que participou da mensagem anterior, nós lemos o livro de Salmos. Muito me interessa, ou interessa a Deus, me trazer o interesse do livro de Salmos. Porque a gente não está mensagens aqui tão difíceis de interpretação, mas explicações poderosas da parte do Senhor que servem para a nossa vida hoje. Então, eu quero falar para você Salmo 37. Nós lemos anteriormente Salmo 23, agora o Salmo 37. O Salmo 37 é tão poderoso que eu lembro que quando eu era criança ainda, né, começando os meus passos no Evangelho, eu num culto no lar, dentro da minha casa, né, foi a primeira vez que eu ouvi alguém pregar sobre o Salmo 37. E justamente foi, né, o meu irmão, pequeno ainda também, trouxe pregando, porque ele tinha o dom da palavra, tinha o dom da pregação. Salmo 37. E como nos ensina o Salmo 37? Olha o que a palavra do Senhor diz. Olha só, a Bíblia tem... Depois eu vou orar pela sua vida. Não se irrite. Outra Bíblia, tem aqui outra Bíblia aqui, não vou abrir ela, mas ela está falando, não te indignes, não fique aborrecido por causa dos... Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você prestou atenção na palavra? Olha só o que o Senhor está falando. Primeira coisa que eu quero falar para você é que tem gente preocupado demais com a vida dos outros. Tem gente que, mesmo nessa situação difícil que está no entretenimento, iria pensar realmente no que ela vai colocar e vai mostrar para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes se expõem à sua vida, sua família, sua vida pessoal, sua vida sentimental, quando elas descuidosamente fazem uma determinada situação e postam uma determinada coisa. Quando a gente lê a palavra do Senhor está falando aqui para mim e para você, que tem muita gente preocupado hoje com o que a pessoa está conquistando, com o que a pessoa está fazendo, né? Nesse momento está ainda, né, se preocupando demais com o que as pessoas estão adquirindo para si. Porque nessa situação ainda tem gente que, né, está conquistando as coisas, está adquirindo bens, está comprando, está vendendo. Tem gente nessa situação, desse jeito, né? E tem gente preocupado demais com a vida alheia, Tem gente que já tinha esse costume, né, de tomar conta. Tem gente que tem costume de tomar conta da vida dos outros. Não toma conta da sua, mas toma conta da vida dos outros. O próprio salmista Davi nos ensina que tem muita gente, capítulo 37 de Salmo, muita gente está irritado por causa dos malfeitores. Sabe o que a palavra do Senhor está falando para nós? É que tem gente que, até crente, que conhece a palavra, que olha e vê uma pessoa, um exemplo, né, comprar algo para sua casa, está comprando um carro, está comprando uma moto, está
comprando, fazendo uma compra, conquistando algo na sua vida, e as pessoas ficam indignadas. Tem gente indignado, preocupado, né? Por que fulano está prosperando? Por que essa pessoa está sendo abençoado? Fulano não vale nada. Tem gente que é assim, aponta o dedo. Por que fulano está sendo abençoado? Não vale nada, não presta. E está se preocupando demais com a vida dos outros. A palavra está falando, a palavra está dizendo, escuta aí, não te indignes por causa dos malfeitores, porque muita gente está prosperando, mas Deus conhece o caminho. Deus conhece a vida de cada um. Tem gente que consegue crescer roubando, usurpando do outro. É assim. Tem gente que consegue crescer na vida, adquirir bens, usurpando aquilo que o outro tem. Exatamente. A gente sabe a história de Jacó, né? E o seu tio, né? O seu tio. Olha o que o seu tio fez contra ele, né? O seu tio, se achando muito esperto, quis a melhor propriedade, o melhor pedaço de terra, e ele foi enganado, né? Pelo seu tio. Mas depois o Senhor o restituiu, o abençoou. E interessante que ele teve que até abençoar o seu tio, ajudar o seu tio, depois que o seu tio passou uma situação difícil. Ele foi ajudar o seu tio quando ele mais precisava. Então, tem gente preocupada, irmão. Preocupado com os malfeitores. Por que a pessoa está prosperando? Por que a pessoa... escuta bem, escuta a palavra. Tem muita gente que está sossegado e tranquilo, mas na verdade não está. A vida não está boa. Aparentemente, quando a gente olha para a vida de alguém, parece que a pessoa está bem, mas não está. Parece que a pessoa está vivendo um mar de rosas. Ninguém sabe a vida de ninguém, né? Ninguém sabe a vida de ninguém. São pessoas, até no meio evangélico, pessoas famosas que estão enfrentando situações difíceis familiares. E a gente viu isso acontecer há poucos dias. Pessoas conhecidas no meio evangélico, cantoras famosas, que estão, até pastoras, pregadores, que estão passando situações familiares difíceis. Né? Por quê? Porque só o Senhor conhece a vida de cada um. E tem gente indignado. O próprio salmista está falando, não se indignes, não fique irritado, porque uma pessoa está prosperando. E nem tenha inveja, tem gente que é invejoso. Quanta gente invejosa, eu estou trazendo uma palavra do Senhor aqui, e essa palavra é clara e objetiva, é o que a gente está vivendo hoje. É o que a gente vive nos dias atuais. Pessoas invejosas, né? Inveja aquilo que a pessoa tem, inveja aquilo que a pessoa compra, quer ter aquilo que a pessoa tem. É uma frase que se fala muito, né? Quando alguém termina um relacionamento, né? E sai daquele relacionamento, né, magoado, triste, ou aborrecido, ou ferida, fala assim: se você não for feliz comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. E pragueja, amaldiçoa aquela pessoa, né? E muitas vezes a praga pega, a maldição pega, e a pessoa não consegue ser feliz com ninguém. Não consegue ser feliz com ninguém, e nunca consegue ter paz na sua vida. Então, muitas pessoas estão indignadas. Só que você vê pessoas conquistando, a gente tem que prestar atenção. Você vê alguém conquistando, recebendo alguma coisa, né? Comprando, trocando de carro para um carro mais novo, né? E ostentando, porque tem gente que ostenta. Uma coisa que o Senhor não se agrada é luxúria. Sabe o que significa luxúria? É a pessoa querer mais do que ela precisa. E tem gente que compra sapatos, mulher, estou falando de mulher, estou falando de mulher, de homem. Tem gente que compra coisas que nunca vai usar. Exatamente. Tem pessoas tão que tem essa luxúria, esse pecado. O pecado da luxúria faz com que as pessoas tenham a ambição de conseguir coisas para mostrar para o outro que conseguiu. Para mostrar para o outro que é superior, que é melhor.
E tem muita gente que começa nessa atitude errada, fazer a sua própria ruína. Porque a luxúria realmente é um dos pecados. O outro é a avareza. Tem gente que é avarento. Tem gente que tem, mas ele nega, ele diz não para o necessitado. Diz não para o necessitado. Irmãos, a gente está vendo pessoas ajudar os outros, né? Mas imagina, é importante a gente fazer o bem para alguém. Ajudar os outros, fazer o bem para o próximo. Mas você já parou para pensar que algumas pessoas ajudam o próximo com a ajuda de outros? Porque se fosse para ele fazer, para ele tirar do seu próprio bolso, ele não faria? Exatamente, ele não faria. Porque se fosse para ele tirar do seu bolso, ou tirar lá do seu mantimento, da compra que ele comprou no mês, ele não tira. E aí tem muita gente que faz o bem para o próximo, mas com a ajuda dos outros. Amém, tudo bem, mas veja bem, será que se fosse para ele tirar da sua despensa, ele tiraria? Porque tem gente que não faz. Tem gente que ganha nome às custas dos outros. Exatamente. Nós, pela misericórdia do Senhor, trabalhamos, pela misericórdia de Deus, não é honra e glória nossa, trabalhamos com ajuda material, ajuda mesmo, né, de mantimento, de cestas básicas, para a honra e glória do Senhor. A gente não anuncia, a gente não faz vídeo, a gente não posta, a gente não vai na casa da pessoa mostrar que a gente está dando, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É o que a gente está falando. Irmão, é isso, irmãos. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender na palavra para a gente não cometer erros terríveis e achar que a gente está fazendo bem, mas a gente está aparecendo, a gente está mostrando. E quem tem que aparecer, a glória é do Senhor. A glória pertence a Deus. Pertence ao Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que muita gente se irrita por causa dos malfeitores. Vê alguém prosperar. Primeiro, o sol nasce para todos. A justiça vem no final. Também para todos. Para bons e ruins. A Bíblia manda tomar cuidado também com as palavras que saem da nossa boca. Frívola. Palavra que não tem proveito. Palavra que não é necessária falar. Tem gente que fala demais e pensa de menos. Irmãos, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que colocar os nossos joelhos em terra, buscar ao Senhor e falar mais com Deus, e falar menos com as pessoas e mais com Deus. Se confessar perante o Senhor, de pedir perdão e de dar perdão. É o momento que a gente está vivendo, querido. O Senhor está falando com você agora. Eu estou aqui para trazer para você a palavra revelada do Senhor. O Senhor está falando com você agora. É momento de pedir perdão e de dar perdão. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem a expectativa do homem. E a expectativa do homem é frustrante. As expectativas do homem, do prefeito, do governador, do presidente, né, é do homem. Eu não vivo a expectativa do homem. Você vive a expectativa do homem? Eu vivo a fé. Há pouco tempo eu falei sobre a fé. A fé sem obras não serve de nada. Você precisa ter ação de fé na tua vida para você ser um vencedor. Para você dar a volta por cima na situação e vencer e glorificar o nome desse Deus que é poderoso. Estou falando para você como ungido do Senhor. Agora, escuta a palavra. Muitas pessoas indignadas, inveja daqueles que prosperam no seu caminho. Agora, a Bíblia fala que você não deve ter inveja, porque muitas pessoas conseguem as coisas com mãos sujas. São corruptos, e muitas vezes você acha que é com fruto do trabalho, e não é. Tem pessoas que conseguem, né? São prósperas com fruto do trabalho, isso é bíblico. Agora, com mãos enganosas,
com roubo. A palavra do Senhor conta de Zaqueu. Zaqueu, a maior mágoa que Zaqueu tinha no seu coração é que ele sabia que o seu pecado impedia ele de ver a Jesus. Impedia, não só a sua estatura. Ele sabia, eu vou ver Jesus de longe. Primeiro, eu sou pequeno, mas eu tenho que ver ele. E mesmo que ele não me veja, porque eu não sou digno, eu sou tão pecador, faço tanta coisa errada, tiro de pessoas que necessitam, sou cobrador. E além de cobrar aquilo que eu deveria cobrar, eu ainda tiro mais. Era um ladrão, um cobrador ladrão, que usurpava o direito das pessoas. Imagina você que paga um aluguel e a pessoa vira para você: olha, você não pagou, você vai ter que pagar outro aluguel. Imagina Zaqueu fazendo isso. Chega lá, ó, você não pagou, você vai ter que pagar outro. Vai ter que pagar outro, você não pagou, vai ter que pagar de novo. Era o que acontecia com Zaqueu. Zaqueu era dessa maneira. Então o pecado dele, aquilo que estava dentro dele, era justamente aquilo que fazia separação entre ele e estar perto do Senhor Jesus. Mas o Senhor tinha uma obra, e quando o Senhor tem uma obra na vida de alguém, e sabe que a pessoa quer mudança, porque mesmo com os pecados que ele tinha, Deus, o próprio Jesus, sabia que ele queria, no fundo, ele queria mudança. Uma gota de esperança pode mudar a vida de alguém. Escuta o que o Senhor está falando para você. Uma gota de esperança pode transformar a tua vida. Uma gota, aleluias, de fé pode transformar a tua vida nesse momento. Se você crer, você pode glorificar a Deus. Se você crer, você pode falar amém comigo. Essa situação que você vive, a vida que você vive pode ser mudada pelo poder de Deus. Mas você não precisa ter inveja de ninguém, porque a história daquela pessoa é a história daquela pessoa. A sua história é a sua história. Agora, muitas pessoas conquistam as coisas, mas não conquistam com as mãos limpas, com as suas mãos limpas. E aí, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 2, capítulo 37. Pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, eles serão exterminados. Queridos, você vai ficar irritado por causa do malfeitor? Irmãos. Exatamente. Tem gente que, enquanto ele ficar olhando para a vida do outro, a vida dele não vai para frente. Enquanto ele se preocupar com o que o outro conquista, com o que o outro tem, porque está recebendo, porque está assim... Veja bem, querido, eu volto a repetir, algumas pessoas conquistam as coisas com mãos sujas. Mas muita gente também conquista porque é fiel, porque tem intimidade com Deus. Tem uns que conquistam pelo lado vão para o lado do diabo e pedem as coisas. E Satanás, mais que depressa, querendo fazer as pessoas de escravo dele eterno, ele dá o que a pessoa pede, mas também ele rouba a alma da pessoa. Ele tira a alma da pessoa. Tem gente que vende essa palavra, vender a alma para o diabo. Tem gente que vende a sua alma para Satanás. E aí, claro, né? Prospera. Mas o fim dessas pessoas está chegando. Ninguém, a Bíblia fala que de Deus ninguém se zomba. Ninguém pode zombar de Deus. Olha o que a Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Tem pessoas que têm pouco, mas são felizes. Tem pessoas que são milionárias, mas a sua riqueza, o seu poder, o seu dinheiro não deixa dormir, diz a palavra de Deus. E quando morrer, não leva nada, vai para o mesmo 7 palmos de terra como o pobre vai, e não vai ter uma morada no céu. Você prefere o que na sua vida? Porque eu prefiro uma morada no céu, uma vida... Porque eu posso viver aqui, o Senhor não me deixa faltar nada. Minha vida
A nossa vida, aquele que serve a Deus, de nada tem falta aquele que serve a Deus. Você está reclamando de quê? Aí você começa a reclamar, começa a praguejar, começa a reclamar da sua vida, que a sua vida está ruim. E a Bíblia fala, por que você se irrita? Por que você se indigna por causa dos malfeitores? Tem inveja, inveja. Você não sabe como aquela pessoa conquistou aquilo para ter inveja dela. A mão daquela pessoa está suja e ela conquistou. Mas tem gente que fala, cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? De tanta gente fazendo coisa errada, né? Tanta gente fazendo coisa errada, né? E você se perguntando, cadê a justiça de Deus? Irmão, calma, Deus não dorme. Você está achando que Deus dorme? Você está achando que Deus ele não está vendo todas as coisas? Sabe o que diz a Bíblia? Deus não precisa observar o homem por muito tempo para fazer vir o juízo diante dele. Sabe o que diz? Sabe o que a palavra do Senhor está falando? Que Deus, ele não cochila, não dorme. Enquanto você dorme, você descansa, você fecha seus olhos, Deus está atento e Ele sabe aonde cada um coloca a mão, aonde cada um coloca os pés, pensamentos de cada um. Deus conhece todas as coisas. E aí você está se preocupando com o quê? Coloca os seus anseios nas mãos do Senhor. Porque eu volto a dizer, tem pessoas que conquistam bênçãos na sua vida com mãos sujas. Então você não pode ter inveja dessas pessoas. E nem aqueles que conquistam de forma correta, na presença de Deus, essas pessoas, sim, terão a maior bênção no final, que é o galardão. São prósperos aqui, mas a prosperidade, sabem que a prosperidade maior não são os bens materiais dessa terra. São aquilo que o Senhor oferece. São as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Há pouco tempo eu perguntei, dentro da palavra, de que se queixa o homem? O homem reclama, o homem se queixa. De quê? O livro de Cantares, Lamentações, diz, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa o homem? O homem se queixa de quê? Dos seus próprios pecados. Porque toda escolha vai ter um resultado na sua vida. Tem gente pagando por coisas que fez lá atrás. Pagando por coisas que fez lá atrás e está pagando até hoje. Clama, por que a minha vida é assim? Por que a minha vida está dessa maneira, desse jeito? Então o Senhor está falando para você, está na hora de mudar. Está na hora de tomar uma postura. Está na hora de receber a palavra. Recebe essa palavra poderosa. Porque essa palavra tem poder para libertar, querido. Essa palavra muda a tua vida se você quiser. Estou falando aqui uma palavra, você pode aceitar ou não. Mas se é profecia para a tua vida, então abra o seu coração e receba. Porque, aleluias, as cadeias do inferno vão cair por terra se você receber essa palavra na tua vida. A Bíblia diz que todos aqueles que são iníquos, que andam na iniquidade, eles não vão prosperar. Cedo, você fala da justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela vem mais cedo do que você imagina. Fados como a erva, e eles vão murchar como a verdura. Outras traduções, breve, eles serão destruídos, tirados da terra. Aleluia. Por causa dos seus pecados. É a razão para não se preocupar. E ter segurança no Senhor. Isso virá, e ela chega no final. Aleluias. Os malfeitores secarão como a erva. Eles serão exterminados. Julgar os ímpios da terra. Aleluia. Abandona os... Tem gente que é herdeiro. Não, só é herdeiro quem é filho. Aceitou que é filho, você é herdeiro. Só é herdeiro
Quem é filho é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro. É uma profecia para a sua vida. Recebe aí se você quiser. Pega essa bênção aí. Pega essa bênção aí. Aleluia. Eu não estaria aqui à toa. Não estaria aqui à toa. Viria aqui se fosse Deus para trazer uma profecia para a tua vida. Você, aquilo que o Senhor quer falar para o teu coração. Quer trazer para você qualquer outra coisa, né? Uma palavra que massageasse o seu, que transforma a tua vida. Eu não estou falando de mudança de intelecto, mudança de raciocínio, uma mudança na tua vida não é superficial. A Bíblia diz: confia no Senhor. Esquece o ímpio. Esquece que está prosperando. O fim dele vai chegar. O fim dele vai chegar. Amém? O rico e o Lázaro. Qual foi? O rico e o Lázaro. A diferença enorme de um para o outro. Um foi e o outro foi para o lugar de tormento. Foi para o lugar de sofrimento. Se preocupar com o outro, você não se preocupa com a sua vida, confia, olha a palavra. No Senhor, esquece o outro, esquece o caminho, porque o sol vem, a noite vem, a chuva vem para todo mundo. Quem prospera com mãos terá uma recompensa no final e ficará à esquerda. Com mãos limpas ficará à direita. E guarda as suas vestimentas. Então, confia, habita sobre a terra e durma tranquilo. Amém, irmão? Confia no Senhor, faz o bem. E durma. É a palavra que está falando aqui, querido. Viva tranquilo o teu coração. Porque não adianta a gente se queixar das coisas. Se não Deus. Compromisso com o Senhor. Coloca. Então, querido, recebe essa palavra para a tua vida. Recebe a profecia do Senhor para a tua vida nesse momento. Porque